Nas montanhas de Efraim havia um homem chamado Mica, conhecido por sua ambição e atitudes misteriosas. A história começa de forma inesperada. Mica, sem se preocupar com a honra ou os laços familiares, rouba 1.100 peças de prata de sua própria mãe. Quando ela percebe o roubo, não lamenta o dinheiro perdido, ao invés disso, lança uma maldição contra o ladrão, sem saber que o alvo é seu próprio filho. Ao ouvir a praga lançada pela mãe, Mica é tomado por medo e talvez até culpa. Com as pragas ecoando em sua mente, ele confessa o roubo e devolve a prata. Sua mãe, em vez de repreendê-lo ou castigá-lo, surpreendentemente o perdoa e decide dedicar a prata ao Senhor. Mas, ironicamente, essa devoção se converte em uma adoração distorcida. Ela manda fazer uma imagem de escultura e uma estátua fundida, entregando ao filho os objetos proibidos. Mica vê ali uma oportunidade de criar algo grandioso e decide dar um passo ainda mais ousado. Decidido a ter o seu próprio lugar de culto, Mica constrói um santuário em sua própria casa, como se fosse um templo. Ele decora o local com os objetos sagrados e ainda cria uma estola sacerdotal, vestimenta usada pelos sacerdotes legítimos de Israel. Na cabeça, uma coroa de ouro. Nas mãos, uma insígnia de poder. Ele consagra tudo isso em sua casa como se pudesse construir, com prata e esculturas, uma espécie de favor divino. Para tornar sua nova religião ainda mais ousada, Mica escolhe um de seus próprios filhos para atuar como sacerdote, em total desprezo às instruções de Deus, que havia designado os levitas para essa função. A idolatria e a rebeldia se tornam tão presentes em sua vida que ele transforma o lar num altar de culto, onde cada peça brilha, mas revela apenas a escuridão de sua fé. O tempo passa e a vida de Mica muda quando um dia um jovem levita aparece. Esse levita de Belém estava à procura de um lugar onde pudesse viver e ganhar a vida. Para Mica, ele era a peça que faltava em seu templo particular. Se ele tivesse um verdadeiro levita como sacerdote, quem poderia questionar a legitimidade de seu santuário? Mica se aproxima do levita e, com promessas de ouro e posição, o convence a ficar em sua casa. O jovem aceita o convite e Mica o consagra como sacerdote de seu santuário. Com satisfação e orgulho, ele declara: "Agora sei que o Senhor me fará prosperar, pois tenho um levita como sacerdote." Na mente de Mica, ele conquistou o favor de Deus, embora tenha se desviado dos verdadeiros caminhos da fé. Enquanto isso, a tribo de Dan, sem território próprio, vagueia em busca de um lar. Sentem-se como nômades sem destino e sem paz, frustrados por não possuírem uma herança segura. Enviam então 5 homens para explorar a terra e encontrar um lugar onde possam finalmente se estabelecer. Esses homens saem com o desejo de vitória e um ardor que pouco se importa com as leis ou a moralidade. A jornada deles os leva até as montanhas de Efraim, onde ouvem sobre o santuário particular de Mica e o levita que serve como sacerdote. Curiosos, os 5 homens vão até a casa de Mica e o abordam com uma intenção mista de devoção e interesse. Quando descobrem que o sacerdote é levita, imploram que ele os oriente e consulte a vontade de Deus para sua expedição. O levita lhes dá uma bênção apressada, dizendo que terão sucesso, sem realmente consultar Deus. Os espiões saem da casa de Mica, carregando uma falsa confiança que só aumenta sua determinação de conquistar uma terra. Os espiões finalmente chegam a Laís, uma cidade pacífica e próspera, onde o povo vive sem preocupações, sem alianças ou inimigos próximos. Observando o estilo de vida tranquilo dos habitantes, os homens de Dan veem uma oportunidade perfeita para tomar o território. Eles voltam para a tribo e encorajam seus irmãos a preparar uma tropa. Com 600 homens armados, os filhos de Dá se colocam em marcha, prontos para derramar sangue por uma nova pátria. No caminho, passam novamente pela casa de Mica, lembrando-se do santuário e dos objetos sagrados que ele possuía. Percebendo que o santuário poderia dar-lhes alguma vantagem espiritual em batalha, eles decidem invadir a casa de Mica e roubar tudo. Ao ver os homens armados de Dan entrando em sua casa e pegando seus ídolos, Mica fica desesperado e furioso. Tenta protestar, mas é ameaçado pelos homens de Dan,
que zombam dele e o intimidam. Dentro da casa, eles pegam a estola sacerdotal, os ídolos de prata e o jovem levita, oferecendo-lhe uma nova posição: ser o sacerdote da tribo de Dan. Não seria melhor ser sacerdote de uma tribo inteira do que de uma só casa? Zrene a ele. O levita, seduzido pela promessa de poder, trai Mica e vai com os homens de Dan, levando com ele os objetos sagrados. Perdido e arruinado, Mica junta alguns vizinhos e tenta enfrentar a tribo de Dan. Mas quando chega até eles, é ameaçado e forçado a recuar. Sozinho, despojado de tudo o que acreditava ter conquistado, Mica volta para casa, levando consigo apenas a dor e o fracasso de sua fé distorcida. A tribo de Dan continua sua jornada até Laís, e ao chegar, ataca a cidade. Sem nenhuma defesa ou preparo, os moradores de Laís são massacrados. As casas são queimadas e o povo é exterminado. Os guerreiros de Dan tomam tudo o que desejam e, no local de destruição, erguem uma nova cidade, que chamam de Dan, em homenagem ao patriarca de sua tribo. Na nova cidade de Dan, eles instalam o santuário com os ídolos roubados de Mica, e o jovem levita torna-se o sacerdote da tribo. Ao longo das gerações, a idolatria se enraiza em Dan, manchando a tribo com uma adoração falsa e distorcida. Reflexões finais. A história de Mica e a idolatria de Dan revela uma decadência profunda, onde as pessoas trocam a fé verdadeira por uma adoração conveniente e superficial. Mica acreditou que poderia manipular o favor de Deus com prata e ídolos. O levita trocou sua devoção por poder e fama, e a tribo de Dan ignorou o direito e a justiça para satisfazer suas ambições. No final, ninguém na história escapa das consequências de seus atos. Mica perde tudo. O levita se torna um sacerdote corrupto, e Dan se transforma em uma tribo marcada pela idolatria. A tragédia está na cegueira espiritual que se espalha, destruindo vidas e levando à perda de uma fé genuína.